Gente, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Juntos por Moema. O Juntos por Moema é uma empresa que conecta os empresários aqui do bairro e a gente faz parcerias, divulgações, eventos e o que você precisar no bairro, contem com o Juntos por Moema. E nesse episódio a gente vai ter assim um casal maravilhoso que eu amo, que eu vou contar já já para vocês. E antes disso eu vou dizer para vocês que nós estamos gravando aqui no estúdio Vida Moderna, que fica na Avenida Moema, número 300. Aqui eles têm toda a estrutura que você precisa para gravar o seu podcast. A gente também tem um patrocinador incrível, que é a CoSecurity. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. E também temos o Rogério, da agência Link3, que é meu co-hoster e me ajuda todos os episódios, está sempre aqui comigo. Oi, gente, bem-vindos a mais episódio. Obrigado, Rô. O episódio de hoje está bem legal também. Meus dados estão passando aqui embaixo, não gosto de ficar falando muito, o pessoal quer assistir, quer ver os nossos entrevistados. Então, se você tem interesse e precisa de marketing digital, entre em contato aqui embaixo com a gente. E vamos pro que interessa. Rogério, hoje estamos aqui com a Tereza e o Carlos. Que legal. Eles empreendem há muitos anos e são do Empório das Velas, que eu acho que a maioria das Dos pessoas moradores do bairro conhecem. Que bom. A maioria das vezes do bairro conhece. É difícil falar assim, Empório das Velas, conheço. Então, Tereza, conta um pouquinho de vocês, né? Vocês estão casados há muito tempo, empreendem juntos. Conta pra gente um pouquinho. Então, Rose, nós nos conhecemos há mais de 50 anos, né? Estamos casados há 47. Ai, que lindo. E a gente trabalha junto há 40 anos quase, né? Enfim, é uma dupla, né? Que eu trabalho na minha arte criativa, né? Eu faço a minha parte e ele faz a dele. E nenhum interfere na parte do outro. Então, eu acho que isso é bem legal, porque cada um tem seu segmento, né? Então, quando eu quero comprar algumas coisas para o Empório das Velas, a gente conversa, tem reunião, decide junto, analisa preço, se tem saída, se vai ser legal, né? Então, tem essa parceria bem legal entre eu e ele. Ele só não fala muito das minhas criações, ele deixa totalmente livre. Mas é porque você faz a parte toda criativa e ele a parte administrativa. Exato, é. Carlos, como é que você equilibra isso? Não, é tranquilo. Primeiro porque eu respeito o espaço dela, né? Ela é uma artesã fantástica. Eu não tenho nada de artesão, absolutamente nada. Então, eu respeito totalmente. O que ela cria, eu assino embaixo. E eu cuido da parte administrativa, né? Então, é mais a parte financeira, enfim. Então, é assim, cada um Cada macaco no seu galho, né? Deu certo, exatamente, cada eu não um gosto de respeitando o números. seu espaço, Ótimo. né? Deu certo, porque eu não gosto de números e ele não gosta de criar. É zero, mão esquerda ele. E para ela também é bom porque ela não se preocupa com nada com a Nem parte com a gasolina financeira. do carro. Isso, claro. Você fica focada só na criação. Só na criação, Gente, porque assim, tem que exatamente. ter muito equilíbrio, porque eu falo assim, a sociedade de casamento não é fácil. E vocês têm filhos, netos, né? Então, neto, né? Só tem um. Netinho. É o neto. Então, não é fácil essa sociedade. Então, tem que ter um equilíbrio muito bom. E como vocês equilibram isso? Ixi. Eu tenho uma... Mas assim, é isso, né? Vocês separarem. A gente separa, né, as tarefas, organiza, discute, vê qual é a melhor decisão. Eu acho que tudo aí é planejamento, conversas, né? Estratégias. Tem uma coisa antes de você perguntar. Vocês conseguem separar isso? Essa é a minha pergunta. De ir pra casa? Isso, em casa vocês falam disso? Consegue. Era a minha pergunta. Eu acho que... Só se a coisa for muito preocupante, a gente leva para Um casa. quadro muito grave. Chega em casa, vocês desligam a chavinha. Eu acho que isso é importante, né? Muito. Porque se a gente levar para casa os problemas da loja, aí você não vive. É verdade. Então a gente chega em casa, chavinha, e a gente vai recomeçar só no dia seguinte. E de onde que veio a ideia de
empreender, montar o negócio? Vocês já estavam casados? Me conta a história. Como que surgiu o Empório? Deixa ele contar. Na realidade é assim, né? Os pais dela já tinham uma loja e a gente se conheceu muito jovem, né? Tanto é que nós ficamos noivos, ela completando 18 anos, né? Uma coisa impossível hoje, né? Alguém ficar noivo com 18 anos. Então, a gente era muito jovem, eu sempre trabalhei em Moema, porque eu nasci em Moema, né? Eu tenho 73 anos em Moema. E sempre trabalhei nas empresas de Moema também. Ai, né? que legal. Então, eu nunca saí de Moema. E aí, quando eu conheci a Tereza, a gente começou a namorar, eu trabalhava aqui na Metalúrgica Barbará, que era aqui do lado, né? Que era uma tremenda de uma indústria. E aí eu recebi o convite do pai dela se eu queria trabalhar. Mas vocês já namoravam? Já namorava, Ah. exatamente. Não, a gente já estava, acho que, noivo já, né? A gente já estava noivo. Aí ele me convidou para trabalhar, eu relutei muito, porque eu estava super bem empregado, né? Mas aí ele conseguiu me convencer e eu acabei indo para a loja, que era aqui na Maracatins 280. E aí começou a nossa vida. Aí eu comecei e estou até hoje. Na verdade, você aproveitou a experiência do sogro e foi empreender. Exatamente. Que era o mesmo caso meu e dele, que meu pai entendia muito da área comercial, da área que a gente trabalhava, né? Que era produtos para confecção de móveis. E meu pai entendia muito, porque ele tinha um pouco de marceneiro. Então, ele começou a comprar os produtos e não sabia administrar. Ai, que legal. Então, ele chamou o administrador, o genro, e aí deu uma parceria super certo também. Era outro segmento. Era outro segmento. O empreendedorismo, é isso que significa? Empreendedorismo. É difícil essa palavra. De velas, na verdade, foi meu. Ele que me incentivou, quando ele viu que eu tinha esse dom de confeccionar as velas, de decorar, ele me incentivou bastante. Então, foi a partir daí, né, que veio. A gente já tinha madeireira há mais de 20 anos. Eu ia perguntar isso. Aí parou a madeireira e começou o Empório das Velas ou você? Paralelo? Não, foi paralelo. Foi indo Paralelo. junto, assim. Até que essa subiu mais e porque a gente chegou num momento que a gente percebeu que o faturamento da loja era 30% madeira e 70% das velas. Olha Aí só. nós falamos, opa, tá na hora de repensar e vamos eliminar a madeireira. E aí eliminamos, ficamos só com as velas. E aí a coisa foi crescendo. E aí assim, estamos aí até hoje. Que aí tinham aquelas revistas de artesanato. Sim. Lembra, né? Lembro. Que você tinha o passo a passo de como você fazer o seu artesanato. E aí eu fui convidada por umas revistas na época a fazer alguns trabalhos de passo a passo de velas. E aí foi o boom da loja, todo mundo começou a conhecer a loja através das revistas, né? Que legal. De artesanato. E depois disso veio o convite de televisão, de participar na Ana Maria Braga, na Cátia Fonseca, aquelas que apresentavam artesanato, né? Então eu fiz muita televisão, né? Entre aspas. Sim. E uma das que também repercutiu muito foi aquelas pequenas empresas, grandes negócios da Rede Globo. Também. Sim. Eles também convidaram e fizeram um programa com a gente, também repercutiu demais. Né? Eles pegaram todos os segmentos da loja. Os cursos, a venda de produtos para velas, a confecção de velas. A decoração. Eu ia então falar isso depois, mas a gente vai voltar nisso aqui, porque isso aqui é muito importante, todas as áreas que vocês trabalham lá, né? Porque senão as pessoas acham que o Empório das Velas é só para comprar vela, e não Exatamente. Né? O Empório das Velas, bom, já que a gente está nesse assunto, vamos falar, É porque eu quero voltar só um pouquinho para ela. De onde veio a vela? Então, eu sempre gostei de vela. Né? Aí teve um Natal que eu queria decorar a minha casa assim, com várias velas de pinheiros, assim, a mesa, né? E não achava, e o que eu achava era muito feio. Aí eu pus assim, um dia eu vou aprender a fazer vela. E isso ficou na minha cabeça, até que um dia eu vi um curso de velas. Lembra da Veja, São Paulo, que atrás tinha aqueles anúncios, né, classificados? Sim. Achei uma pessoa lá que falava que dava curso de velas lá nos Jardins. Aí fui lá, fiz um curso de vela com elas, aprendi o básico e dali eu fui me arriscando.
fui fazendo vela, fui colocando na loja para vender, foi tendo aceitação. Aí as clientes me perguntavam se eu ensinava. Aí eu falei, posso ensinar, apesar de não saber muita coisa ainda, mas o que eu sei já vai ajudar um pouco, né? Eu acho que quando a gente ensina, a gente também aprende. Aprende muito, Rose. E aprender, a gente aprende todo Toda dia, hora, toda hora. É isso. Não, a gente nunca sabe tudo, né? É verdade. Eu sempre digo isso para as minhas alunas. Eu não sei tudo. Aí, voltando um pouquinho, elas me pediam para ensinar. Aí eu comecei a dar os cursos. Né? Que nem ela falou, que a gente aprende e ensina e ao aprende. mesmo tempo, né? Aí elas queriam fazer as coisas e aí elas queriam saber onde comprar o material. Aí eu indicava elas uma loja na cidade. Aí uma delas uma vez virou para mim e falou assim, nossa, você tem uma loja tão grande aqui, por que você não põe aqui para vender? Né? Aí eu peguei o Carlos, levei ele lá para a cidade, no centro das Essências, ali na Rua das Essências. Aí ele falou assim, nossa, é isso mesmo, é por esse caminho que a gente vai. E aí que a coisa andou. Aí então a gente tem o segmento de cursos, de confecção de velas e as velas prontas, né? E desde quando o Empório das Velas está em Moema? Porque sempre foi em Moema, desde né? sempre. Mas quantos anos tem isso? 25. 25 anos. Foram 22 anos ali na Avenida Moema, atrás da igreja, né? E 3 anos agora na Pavão, com a sede nova. E com a loja linda, maravilhosa. Quem não conhece tem que conhecer. Tudo planejado, tudo lindo, com a nossa cara, exatamente. E os cursos sempre andaram em paralelo? Sempre andou em paralelo. E que é legal que quando você faz o curso lá, você também pode comprar o material lá. E depois fazer na sua casa, porque você aprendeu. Ou não, como eu, né? No meu caso, que não tenho 0 de habilidade, então eu prefiro comprar pronta mesmo. Ainda bem que eu não preciso disso pra viver, senão eu tava perdida. E tem, tipo, alguma pessoa, assim, que é referência pra você nesse segmento, assim, que fala, nossa, que você se inspira nesse segmento? Ou eu acho que hoje em dia você é a inspiração para muitas pessoas. Olha, eu confesso pra você que na época eu não tinha nenhuma inspiração. Até porque não tinha, não né? tinha referências, né? Então, foi mesmo muito da minha criatividade e da minha força de vontade mesmo. Assim, o que me incentivou muito a melhorar foram as revistas, né? Porque ali você tinha que apresentar um trabalho perfeito, sem nenhum arranhão, risquinho, defeitinho, nada por causa da foto, né? Sim. Então, isso fez com que eu me aperfeiçoasse mais. Mas os seus trabalhos são extremamente maravilhosos, de qualidade. Não tô falando isso porque eu tô na frente de vocês, né? É porque é só ir lá na loja e ver. E tudo com cuidado, né? Você tem todo um carinho por tudo aquilo. Tudo feito com carinho mesmo. Com carinho, exato. A gente percebe isso. De entrar na loja, você sente isso. Né? E vem pessoas de outros bairros? Vem pessoas de outros bairros, de outros estados, vem gente fazer curso de fora. Já dei curso para gente que mora na Suíça. Que legal. Em Portugal, na Itália. Olha só, gente, que bacana. Pode perguntar. Não, quer perguntar? E você, Carlos, hoje você entende também um pouquinho do trabalho dela? Você se arrisca? Olha, eu tenho certeza que eu conseguiria fazer uma vela e bem feita. Por quê? São tantos anos olhando, principalmente os cursos, né? Porque eu sempre vou lá dar uma pitada, vou lá dar uma olhada. Então, hoje eu sei quase todas as técnicas, né? Mas eu nunca falei, vou fazer uma vela. Nunca. Nunca. Teoria, eles Mas eu sei, eu tenho a teoria, eu tenho assim 100%. Eu sei, inclusive, explicar, mostrar para uma pessoa como fazer a vela, como colocar o pavio, tudo. Duvido Mas que ele nunca me consiga arrisquei fazer. a fazer. Duvido que você consiga fazer. Sabe por quê? Teoria e prática são 2 coisas bem diferentes. Mas como não? Tô brincando. Não sei. Vontade? É aquilo que eu te falei, eu não sou artesão. Então, realmente é uma coisa que não me atrai. Caraca. Então, por isso que eu sempre falo, eu dou um total apoio para ela, porque ela sabe, ela conhece. E eu, da minha parte ali de escritório, enfim...
Você Então, juntos... assim, nunca me animei. Um dia talvez eu vou parar e vou falar, vou fazer uma vela. Nem que seja uma, né? É, pra nem que pensar. seja eu fiz uma, né? uma. Tem Tem que ser especial, não pode vir dessa. Tem que eu acho até pra ver como que sai essa vela. Ó, né? eu tenho uma sugestão pra você. Você faz uma vela e dá de presente pra ela, sem ela saber. verdade. Olha só. Combinado, hein? Boa ideia. Dia dos namorados agora. Olha, dia dos não. E tem uma coisa assim que eu acho bem legal lá, é que vocês fazem tudo temático, né? Isso. Onde que você busca inspiração? Assim, a gente já falou da inspiração, mas eu falo assim, você é muito criativa. Eu sempre vejo assim, eu vou lá, eu vou bastante lá, eu gravo muito lá, então eu sempre vejo que tem muita coisa, sempre você tem novidade. Então, eu tô Sai sempre... da sua criatividade. Não vou pensar que tudo é criativo. Nada... Como é que eu... Nada se cria, tudo se tudo se copia. Então, e se modifica, tem o seu Sim. toque, né? Então, eu vejo algumas ideias em sites de fora, né, internacionais. Eu vejo sites de formas. Aí eu pesquiso muito formas diferentes, né? E naquela forma de que sai uma vela, mas daquela vela tem que ter o meu toque. Ou tem um brilho, ou tem um decalque, ou tem uma fita, ou tem um strass, ou tem um dourado. Então, eu tenho outros recursos para modificar aquela peça, né? Vários recursos. Na verdade, né? você só tem um molde, o resto Isso. é sua criação. Na verdade, você fala, mas vela é fazer e colocar no molde e vender. Não é. Não é. É você também modificar aquela peça, dar um seu toque naquela peça, dar a sua personalidade, né? Porque é uma coisa que tem muita personalidade lá. Eu sempre vejo, nunca é igual. Você sempre tem produto diferente. É incrível, incrível, incrível. E parabéns por isso. Obrigada. Não, mas é verdade, porque são detalhes que nem Páscoa, né? Você vai na minha loja, um monte de coelhinho, não sei o quê. É Dia dos Namorados, é coração, Então é Natal, né? Também Dia das Mães, Eu acho Dia que da o Natal Mãe. Eu já passei lá quando a gente foi gravar, foi Natal, a época que a gente foi gravar lá. Natal. E eu acho que a decoração de Natal, eu gosto de todas, mas de Natal é mais bonita. De Natal é Natal, Mas né? Natal é Natal, Natal né? é brilho, é vermelho, A de Natal é é a verde. data são mais- todas as é a data cores mais juntos, importante. né? A de Natal Mas é linda. agora o Dia das Mães estava bem bonito. Tava. Lindo. Eu O gravei lá. pessoal entrava lá e falava, nossa, as cores que eu consegui na Então, mas nas é isso velas, que eu acho mais interessante em vocês, que não é sempre a mesma coisa. Não é Vocês tipo assim, estão sempre inovando. o Natal chegou, aí o ano que vem tem Natal de novo. Não vai ser aquela mesma coisa. Não, nunca é. Nunca tá é, sempre- incrível. Nunca é. Eu tô sempre procurando coisas novas para mudar, né? Sim. Por isso que pesquisando sempre novas Das formas. né? E isso eu é consigo importante. com formas novas, né? Mas não, assim, a forma é só um formato. Às vezes... Eu acho, assim, forma pra mim é só um formato, que você usa a sua criatividade. É que às vezes eu com resgato coisas de 20 anos atrás, que as pessoas nem... Esse público nunca viu. Gente, eu tenho uma vela de Natal, falando de Natal, que você me deu, obrigada. Que é o Papai Noel com a perninha pra cima. Eu não acendo papai. ela. Não quero. Papai Noel afogado, né? Gente, a coisa mais Na linda. cera. Tá lá na minha. Tá lá na minha mesa aqui do escritório. Não tiro de lá de jeito nenhum. Mas esse é um problema, porque realmente muitas das nossas velas, às vezes as pessoas não têm acendem, têm não dó de acendem. queimar. Não acendem. Porque parece uma obra-prima, a pessoa fala, pô, como que eu vou queimar Não isso queime, daqui, né? Gente, tem que queimar, E eu tem tenho que queimar, vender porque parafina, eu a tenho que vela é vender feita vela. para queimar. Queima e compra outra, mas dá muita dó. A vela é sério. mais bonita acesa do que apagada. Mas essa eu não tive coragem de acender. Ela tá lá, intacta. Você falou no início que você comprava muita matéria-prima no centro. Isso. Além do centro, tem outro local? Vocês compram fora também? Principalmente essa questão de forma, quando eu falo fora do Brasil, ou ainda continuam comprando 100% aqui? A matéria-prima nós temos no Brasil, total no Brasil. A única coisa que a gente não tem são algumas formas que surgiram na China de um silicone diferente, um material diferente. Então, é bem superior ao nosso. E aí, tendo essa oportunidade agora de estar comprando alguma coisa fora, eu percebo que a gente tem que crescer muito ainda. Nossos materiais ainda estão bem abaixo da qualidade dos de Sério? fora. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante? Eu, por exemplo, não conhecia nada de vela. E aí, obviamente, que a gente foi... Sei lá, pra mim, vela só existia vela porque faltou luz.
né? Ou porque defunto era assim antes, né? Tipo assim, o universo era esse. era mesmo. esse. E hoje não, né? Hoje as pessoas buscam o véu, vai muito além disso. Então, o que você mais tem lá? Relaxamento, espiritualidade, autoconhecimento? Que... Quer falar? Não, esse detalhe é mais seu. A gente tem de tudo um pouco. Velas religiosas, Sim. né? Que são aquelas velas de 7 dias, velas votivas. Temos a de decoração para casamentos, eventos. Temos para lembrancinhas. Temos velas de relaxamento, que são as velas perfumadas, que a pessoa acende quando vai ler um livro ou quando vai tomar um banho. Então, dá aquela sensação de relaxamento. E são essas velas que a gente tem na maioria das vezes, né? Que assim, voltando. São esses tipos de vela que a gente trabalha e que tem bastante procura. E sabe uma coisa que eu achei engraçado? Que a gente... outro dia eu conversando com uma pessoa mais jovem, óbvio, né? Falou, não, use essa vela para um momento romântico com seu marido. Eu falei, meu Deus do céu, como eu ainda tô atrasada, né? Mas lógico, uma pessoa mais nova, eu não tinha pensado nisso, né? Olha, porque a gente não tinha esse não hábito. tem esse hábito, é verdade. Mas isso tá mudando, né? Isso vem mudando. Porque Jantar à luz de vela, o jantar. super romântico. Eu venho observando que vem mudando, porque antes as pessoas tinham um pouco de preconceito com as velas. É verdade. Era visto mais no sentido religioso, né? Era usado mais no sentido religioso. Vela para cemitério. Para um santo aí, para não falar. Cemitério, né? E hoje não. Hoje as pessoas... Não se acendia vela vermelha, né? Achava que era para um outro ritual. Umbanda. Então, hoje não. As pessoas compram vela vermelha, verde, preta, branca, e todas as cores. Eu Não tem mais preconceito. Não tem, mas eu confesso que eu tinha preconceito no início. No início, assim, que eu comecei a entender um pouco, né? Eu acho que porque, assim, era um mundo mesmo fechado e depois foi abrindo, né? Então, a nossa mente também Tinha vai mesmo, abrindo. Mas eu tinha um preconceito. E hoje, não. Hoje eu até falo, eu vou comprar uma velhinha para colocar no escritório. As minhas filhas, elas usam o tempo todo para estudar. Porque para elas é relaxante. Legal. Elas relaxam, elas falam, não, mãe. Ai, mãe, adorei essa velhinha. Compra pra mim de novo com um aroma tal, porque esse aroma acalma. Isso mesmo. Tem né? a parte da aromaterapia, né? Exato. Então, os consultórios também usam, né? Coisa que não tinha pessoas antes. que trabalham muito com... Como é que chama? Reiki. Enfim. Essa parte de relaxamento. Toda uma parte esotérica também. Aromaterapia, de cores, como que chama? Cromoterapia, né? Então tem toda essa linha. E o que a gente não usava, né? A gente só Não. usava pra... já falando do preconceito. Eu tive que sair pra espirrar. Desculpa, que se eu espirrar aqui vai ficar muito alto. Como que você faz esse processo artesanal todo? A gente fica... Tipo a escolha da cera, sabe? Assim? Bom, eu gosto de fazer muitas velas, assim, temáticas, né? Com as ceras naturais, vegetais. E as velas de eventos, cilíndricas, altas, luminárias, com parafina, porque ela é mais transparente. Então, ela dá uma luminosidade, Olha que legal. uma iluminação melhor. Isso para uma decoração, né? Uma decoração. Legal. Então, coraçãozinho, coelho, árvores de Natal, elas ficam mais bonitas com ceras. Porque a cera pega todos os detalhes da forma. Então, Cores. As cores não, mais detalhes Sim. mesmo, né? As cores aí a gente escolhe de acordo com a decoração que você vai fazer, né? Você cria, por exemplo, o Dia das Mães, eu queria decorar tudo com flores, com uma cor só para ficar harmonioso, sabe? Não pôr vermelho, amarelo, verde. Então, eu fiz tudo em tons de rosa, lilás, violeta. Então, fica assim que a gente pega uma... Você cria um cenário, né? Cria um cenário. Não, olha, muito legal. E falando disso agora pro Carlos, como que vocês... porque aí o Carlos, que é da área financeira, né? Pergunta para você. Vocês compõem custos, né? Das velas, dos cursos, em conjunto?
Com o aumento tipo que a gente vê de dólar, impactou bastante assim nos preços? Na realidade, bastante, né? Principalmente a parafina, porque a parafina é Petrobras, né? Então, é totalmente dólar, né? Então, realmente impacta muito. E hoje a gente está tendo um problema, porque está aumentando tudo, né? Sim, As todo dia. essências aumentaram demais, porque também é dolarizada. Pavio também aumentou muito. Então, infelizmente, tanto é que a gente está segurando esses aumentos, né? Primeiro porque o mercado está muito difícil, né? Para todo mundo. Tá. E se a gente ainda começar a aumentar preço, pior ainda. Então, a gente está se sacrificando, né? Baixando um pouco a nossa margem de lucro para continuar tocando a loja. Mas está difícil, está muito difícil. As coisas estão aumentando demais exatamente em função do dólar. Tá, e assim, na verdade, gente, não é só a área de vocês. Isso tá Todas as áreas. Né? E eu falo o seguinte, quando a gente tem um problema de venda, ele reflete em todas as áreas, né? Não é vendas, né, gente? É inflação. O problema da inflação reflete em todas as áreas. Por quê? Digamos assim, eu, Rose, hoje vendo menos, então eu vou consumir menos. Então, eu consumia, digamos, R$1.000 de velas. Eu vou passar a consumir 500. Exato. Aí esses 500 que eu deixei de consumir, vocês vão deixar de consumir em outro lugar. Coisas, Porque vocês ganhavam esses, né? Então, e aí tá ficando muito difícil mesmo. Mas isso tá geral, eu acho que é o mercado. Você vê um exemplo, né? Os restaurantes. A gente Sim. atendia muitos restaurantes, que normalmente, à noite principalmente, né? Sempre à noite, sempre tinha uma velinha na mesa, né? A maioria desses restaurantes cortaram, porque tudo é custo, né? Então, cortaram. Então, esse é o problema da gente também estar sentindo essa queda no mercado. E por que o restaurante cortou, gente? A gente vai muito menos no restaurante hoje. Também, Pelo menos eu, né? Mas é mesmo. Não é? Eu ia muito mais em restaurante hoje. Tive que dar uma cortada, porque o meu ganho diminuiu e o meu custo não para de crescer, né? Como vocês. Hoje o restaurante... Tá caro. Tá caro, né? Não é Não, fácil. tudo tá caro, Hoje né, você vai gente? um casal, você vai num restaurante, um bom restaurante e tal, é 300, 400 reais, né? É isso mesmo. A maioria do pessoal tá dando uma segurada. Sim. Porque não dá, tá difícil, tá muito difícil mesmo. A gente está falando de uma empresa de 25 anos, né? Vocês já devem ter passado por muita coisa. De velas, né? Mas 40 e pouco. eu ia fazer essa pergunta. Vamos focar nas velas. Qual foi o maior desafio desses 25 anos, assim, que vocês falaram? A gente passou por cada um, mas esse vai ficar marcado, assim. Teve algum que vocês... Um desafio que vocês nunca vão esquecer? Vocês superaram ou... Na realidade, eu acho que aí não dá para você pegar só as velas. Você tem que pegar todo o pode ser histórico, da todo empresa, o histórico da empresa. Bom, é só você ter uma ideia quantos planos econômicos nós tivemos. Nós tivemos uma fase aí que nós tínhamos inflação de 100% ao mês. Nossa. Ao mês. Verdade. Não era ao ano, era ao mês. E a loja continuou. E você não tinha computador. Então, nós tínhamos 3, 4 funcionários só para fazer uma tabela de preço diária. Diário. E era na base da borracha e do lápis. Então, você calculava todo dia preço, todo dia. Que nem o restaurante, que era todo dia lá com o Mercado, o pessoal passava. Exatamente. Não, o nosso salário, né, gente? Era Então- todo dia um. Então, realmente, a gente é um sobrevivente, porque a gente passou por... Você tinha um saldo bancário lá de R$1 milhão. No dia seguinte, esse 1 milhão era R$100. Tiravam lá 6, 7, 8 zeros da economia. Teve a parte do Collor também, que foi confiscaram o dinheiro. Congelamento Isso de foi preço, difícil. confisco do dinheiro. Então, a gente passou A por gente tudo perdeu muito isso, dinheiro né? Nessas transações. nesses planos malucos que houveram, né? Gente, mas acho que o plano Collor foi o pior, né? Não falando de política, Não não. Estou falando falando de política, do momento. Acho que esse foi o pior mesmo. Foi pior. O congelamento de A preço inflação também de foi... 100% e o Collor foram as coisas mais impactantes. Porque com a inflação de 100%, a gente tinha esses funcionários todos trocando preço, mas era preço de um determinado produto. Tinha 1000 itens. E os outros itens? Então,
ia defasando, sabe? Ia perdendo Muito muito rápido. dinheiro. É, porque você não conseguia atualizar Não. tudo. Não Não mesmo. tinha computador, né? Então, você imaginou fazer tudo na maquininha, tudo... Nossa, que loucura. Caraca. Não dá pra Então, pensar. somos sobreviventes mesmo da inflação. Mas não tem, É. tipo, algo marcante, assim, tipo, não tão ruim assim, mas, sei lá, tipo, o início do curso, a mudança para essa loja, ou um depoimento de alguma cliente, algo que A marca. fase que mais me marcou É. foi um dia que ele virou para mim. Saímos do vermelho. Com velas, né? Saímos do vermelho. Então, hoje o banco está todo azul. É porque eu ia falar assim, a gente não pode falar só do Ficamos ruim, né? anos- Temos que falar do É, bom, então um né? bom marcante. Ficamos anos no vermelho, pagando para trabalhar. A gente pagando as contas com o dinheiro do banco e Cheque pagando especial. juros, cheque especial. Aí o dia que ele chegou pra... saímos do vermelho, estamos no azul. Falei, ai, vamos lá na... Vou até jantar. Vamos Estalagens, vamos lembra da comemorar. estalagem Lembro, da lembro. Avenida Vamos Moema ali? comemorar. Vamos fazer propaganda. Lembro. Agora é um restaurante legal, né? É. Abriu um restaurante novo, bonito lá de novo. Vamos comemorar, vamos tomar um chopinho, porque, ó, foram merecemos. anos no vermelho, anos. Gente, o início da vida não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Então, eram 2 filhos na faculdade, né? A gente estava pagando 3 faculdades. Ter 2 filhos, mas um fazia 2. Ah, meu Minha Deus Minha do filha céu. fazia 1. Aí eram 3 anos pagando faculdade com dinheiro do banco, né? Então, Trabalhando, né? mas nunca atrasamos. Nunca Sim. deixamos de pagar uma mensalidade, sabe? Sim, sim. Mas não foi fácil. 3 faculdades, assim, durante 4 anos, né? Mas eu acho que vocês também têm um fato muito marcante, que é a mudança de endereço de vocês, não é? Ah, isso foi. Mas eu acho que foi uma felicidade, não foi? A princípio foi um medo danado. É assim, normal. Porque nunca tínhamos mudado, né? Nunca tínhamos vendido sequer um imóvel, né? Porque nós vendemos um imóvel. Então a gente se sentiu meio perdido, pobre, sabe? Falei, ai, não tenho mais a minha loja. Aí a gente saiu correndo, foi comprar outra. Não Sim. dá para ficar assim. Mas foi bem bonito, bem bacana, bem É porque, marcante assim, mesmo. Toda mudança, ela gera medo, né? Só Porque que a aí gente depois estava na você vê que é Avenida Moema há gratificante. muitos Nossa, anos. Né? A gente estava há muitos anos né? acomodado num lugar. Então é como um filho, né? De repente fala, pô, como que eu vou vender isso daqui? Não é possível, porque nunca me passou pela cabeça vender a loja. Sim. Gente, mas é uma coisa assim, lá, com todo respeito, tá? Vocês me desculpem que eu vou falar. Mas lá era meio velho, museu, Sim, assim, né? Coisa, verdade. né? E aí vocês mudaram para um espaço lindo. Então você fala, eu acho que eu ia falar assim, lógico, no começo dá medo mesmo, porque é normal, toda mudança. Mas aí depois você fala, nossa, que delícia, hoje eu tenho. Que loja Sim, maravilhosa. eu sinto Mas isso o mesmo. problema é o seguinte, porque aqui na Avenida Moema, como eu comentei, nós tínhamos uma madeireira. Isso que eu ia falar, vocês Então, adaptaram a Isso. madeireira pra a vela. loja era para uma madeireira. Aí, Vocês de adap- repente, a gente teve que adaptar para uma loja de velas, Isso, que é e a gente completamente reformou diferente. também, né? E a gente foi adaptando, A gente né? também Adaptação. tem uma mudada naquele espaço. Sim, claro. Era bem mais... Mais rústico. Não, mas assim, ele bem mais tinha. rústico. Porque assim, você entrava lá. E não aí, tinha claridade, Isso. era um lugar escuro, né? então Não- dava a impressão não de impactava. que, exatamente. Então ele dava uma impressão de um lugar muito mais velho, mais desorganizado. Isso. E não é que era, não. E eu ali tô na dando a avenida, impressão. e na Avenida Pavão, não, ali já foi tudo Pensado. planejado. Né? Inclusive o arquiteto é o nosso genro. Ah, tal, eu ia então ele falar. fez uma Quem coisa- fez o projeto pra vocês? Foi Foi o Rafa Zampini, que é o nosso genro, né? Mas aí vocês escolheram ou deixaram. Como ele já conhecia a loja, conhecia o funcionamento da loja, de cursos, materiais, tudo, então ele planejou de uma forma que a pessoa visse a loja, entrasse, se sentisse acolhido Muito. e visse e via o curso lá acontecendo. Então a pessoa está comprando e vê o curso acontecendo. Sim. Aí, como eu percebo hoje, as pessoas entram, olham lá para o espaço do curso, percebem que ali tem um curso, o que não acontecia na outra loja. Sim. Aí eles falam, vocês dão curso aqui, porque vê o curso. Então, ele entendeu, né, a essência e fez todo o projeto com isso tudo, né? Mas vocês que direcionaram Sim, ele. a gente que Direcionou. e Sim. foi conversando durante o processo de... E quando ele apresentou o projeto, a gente estava numa sala assim, um telão.
Quando ele mostrou a loja, fez todo mundo assim, uau! Ai, que legal. Lembra? É exatamente isso que eu queria. E uma coisa que é muito marcante lá, o jardim, né? Nossa, é maravilhoso. O jardim é fantástico. As É, pessoas não, vocês simplesmente... conseguiram fazer uma coisa incrível. Porque entre a loja e o curso tem um jardim, né? E esse jardim, nossa, as pessoas vão, sentam lá no... Muita gente quer alugar um espaço quer para alugar fazer o espaço evento, pra fazer lá no evento. meu jardim. Eles falam, não, aqui não. Não, o espaço do jardim, ele realmente é maravilhoso. E eu acho legal que é encantador. claro, né? Tipo, bate a luz do sol. Isso, Tem aquele pé direito alto. Altos. O sol é lindo, lindo, lindo. Pra quem não conhece, Tereza. vai lá, né, Rô? É, vale a pena. Ai, gente, vamos que vocês vão amar. Ô, Tereza, conta uma curiosidade do seu dia a dia lá no ateliê. Ai, Ah, uma só. pode ser a parafina pegando fogo? Pode. Ai, uma vez estava trabalhando, eu esqueci a parafina no fogo. Fiquei apavorada, não sabia o que eu fazia. Se eu jogava água, se eu jogava pano, se eu chamava o bombeiro, se eu pegava o extintor de fogo. Meu, foi um susto danado. Aí chamei socorro, eles foram lá me socorrer, e aí o Tônio pegou o extintor, abafou lá. Não. Apesar que é muito fácil apagar uma panela, mas né? acontece- mas na hora do É só desespero- você abafar, né? Só que você entra em pânico. Você entra em pânico. Não, mas apesar mas que é uma panela pequena, né? Porque é artesanal, é uma panela pequena, mas o cara, fogo espera aí, assusta. não é Mas muito fogo fácil, aumenta, não. não. Porque eu mesmo nunca ia imaginar que eu tinha que abafar, tá? Não é tão simples assim como você tá pensando, não, não. a primeira vez foi assim mesmo, apavorante. Lógico. Tanto é que no curso a gente procura Ensinar abordar, isso. A explicar, gente porque orienta, às vezes não- a pessoa esquece, vai atender um celular e acaba esquecendo a parafina no fogo, e ela atinge um determinado grau, ela pega fogo mesmo. Meu e aí é Deus. só abafar e... Mas na hora você não pensa. Não pensa, você não. pensa. Ah, esse foi o pior. Nossa Senhora. Uma outra vez, eu resolvi fazer uma vela de formato de bola, nunca tinha feito. Ele resolvi fazer logo a maior, né? Não podia ser a menor, não. Tinha que ser a grande. Aí eu lembro que eu montei toda a forma, tal, enchi de parafina. Como é uma forma bipartida, uma encaixa em cima da outra, e a vedação você tem que vedar. E eu não vedei direito. Aí eu fui enchendo. De repente, a parte de cima começa a levantar, aquela forma vira um chafariz. São detalhes que acontecem. Essa parafina sujou toda a mesa. Aí sabe o que eu fiz? Desliguei o fogo, a luz, paguei a luz, fui embora, deixei lá escorrendo, falei, amanhã seca, eu limpo bem rápido. Ai, meu Deus. Vou fazer uma pergunta. Como que tem uma... A gente tem, sei lá, um jeito de escolher a vela ideal? Para o momento ideal? Tem hoje Tô tem, tirando- hoje tem. Hoje tem. Não, Hoje, mas que assim, nem não você tô lembra que eu falando... te não tô falando assim do... Tipo, vou escolher essa vela porque é Natal. Não, não. Fala assim, por um momento especial, uma ocasião especial. Tem, porque você segue a parte de aromaterapia, vai ter as velas indo para o lado mais romântico, vai ter as velas indo para o lado gourmet. Relaxamento. Verdade. Relaxamento, tem sim. É. E também do aroma que você Do gosta. aroma, né? O aroma, ele leva muito para esse lado romântico, despertino. É isso mesmo que fala? Nem sei. Falei. Tereza, vocês já estão juntos por Moema há algum tempo. Já um tempo bastante, né? Já tem uns Bastante 4 anos mais, já, né? né? Não. Porque os Juntos por Moema tem 5 anos. Ah, você tem... Então, desde o começo. Então, bem no comecinho mesmo, que era na Avenida Moema. Isso. Como que o Juntos por Moema vem ajudando vocês na divulgação, sei lá? Eu acho que na divulgação, principalmente, né? Além da amizade que a gente acabou construindo, É né? verdade. Mas eu acho que a divulgação é muito importante. E também essa possibilidade da gente ter contatos também com outros comerciantes de Moema, né? Eu acho que isso ajuda. aquelas reuniões que a gente faz, né? Normalmente final de ano, lá com o pessoal de Moema. Então, acho que isso também é muito interessante. Eu acho que a gente vê assim muitas pessoas que a gente não conhece, né? Muitos comércios que a gente nem conhece, nem sabe que tem no bairro, né? Então, acompanhando o Instagram de vocês, as divulgações que vocês divulgam, então eu falei, nossa, tem a Casa do Pudim, nem sabia que isso existia, né? Tem
Bom, enfim, Tem várias coisas, é. Praticamente tem tudo, né? Sim. Porque de Moema... Moema tem tudo, né, gente? tudo. E o E Juntos por a- Moema traz isso. E aí vocês mostram isso, Você exatamente. traz isso, bem legal. E, gente, deixa aí uma mensagem para quem quer empreender. Eu acho assim, primeiro a pessoa tem que ser persistente, porque o empreender não é fácil, principalmente o início, né? Tudo é muito difícil. Primeiro você tem que ter um local, enfim, um aluguel hoje custa muito caro. Isso falando em termos do nosso segmento, que é loja de rua, né? Então é Mas muito todos, difícil. né, na verdade, gente. É verdade. Tem que ter Então, um bom acho- planejamento, estudar bem, né? Exatamente. E a pessoa tem que ser persistente, isso é o mais importante, porque nós estamos aí há tantos anos no mercado e a gente passou por momentos muito difíceis. Vamos parar? A gente discutia junto? Não. Vamos continuar. E aí foi indo e estamos até hoje aí, graças a Deus, bem, tranquilo. Mas persistência, né? Não pode desistir. E uma coisa que eu sempre aconselho, procura não fazer muitas dívidas. Eu vou fazer um empréstimo para cá, vou fazer um empréstimo para lá. É complicado, porque todos os empréstimos você tem que pagar. E às vezes você não tem o dinheiro para pagar. E aí vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Então foi uma coisa que a gente procurou fazer a vida inteira. A gente se apertava, lógico, de vez em quando entrava aí num cheque especial, mas era sempre um valor. Sim, mas era pequeno. só para segurar a Agora onda, nós, né? nós tivemos o problema da pandemia, o governo ofereceu milhões de empréstimos, eu não peguei nenhum. Eu tenho amigos que pegaram, que estão sofrendo até hoje para pagar. Então é isso aí, eu acho que a pessoa também precisa ter um pouquinho de capital próprio, não se aventurar só em empréstimo, porque o banco vai resolver meu problema. Não resolve. Pelo contrário, o banco é um problema. É verdade, Entendeu? também acho. Eu penso dessa forma. Eu também penso assim. Tereza e Carlos, muito obrigada por estarem aqui. Conta aí pro pessoal nessa câmera aqui, como é que faz para entrar em contato com vocês? Bom, gente, nós temos a loja física na Avenida Pavão 580. Temos o site www.emporiodasvelas.com.br. Temos o WhatsApp 96... como é que é? Eu ponho na A gente põe legenda. embaixo, Pode- né? Nós colocamos. Enfim, só dá uma ligadinha lá pra gente, vai lá na loja visitar, vale a pena você ir comprar na loja física. Lá você vai ter muitas experiências de cores, aromas, formatos, Lembrancinhas, presentes. velas para casamento, presente, batizado, tudo que você imaginar para fazer. Todos os eventos que você tiver na vida tem uma vela para iluminar. Ai, que bom. lindo, adorei essa. Eu posso contar um detalhe que aconteceu Por na favor. loja que me marcou muito. Claro. Tem uma senhora que vai na loja, ela vai algumas vezes, e ela tem um filho. Esse menino deve É ter... verdade. 7, 5, 6 anos, uns 5, 7 6 anos. E o menino foi na loja pela primeira vez, ele se encantou com o jardim. E aí ele sempre pede para a mãe que ele quer ir na loja porque ele quer ir visitar o jardim. Que ela senta na Então na ela balancinha. leva o menino senta lá na balancinha do jardim, ele fica lá meditando, é uma coisa impressionante. Que legal. E a mãe fala que ele é apaixonado pela loja, ele é apaixonado por aquele espaço. Então, essa é a nossa loja, né? As Uma pessoas loja iluminada. se sentem acolhe, bem, né? se sentem As iluminadas pessoas e dizem que acolhem. tem um bom astral. Que Não tem, é uma loja muito iluminada. Isso é Não importante. só... assim, tem a áurea de vocês, né? De pessoas boas, do coração bom. Então, Obrigado. vocês conseguiram trazer isso. E, gente, olha só. Primeiro, agradecer ao nosso patrocinador, a Co-Security. Se você não conhece, vale a pena conhecer. É uma segurança colaborativa. Então, muito interessante. Agora, eles estão com muitas novidades. Então, deem uma olhadinha lá. E, se você gostou, pega esse episódio, manda para seus amigos, salva e compartilha. E o sininho. Aciona o sininho e se você quer fazer curso, o contato vai estar passando lá embaixo. Isso É aí. verdade. Gente, baixa o aplicativo do Juntos por Moema, porque lá a gente tem cupons de desconto do Empório das Velas. A gente tem as informações também deles. Então, se você quiser empreender uma coisa nova, também dá para fazer um curso, né? E é isso. Tá querendo empreender, fazer alguma coisa nova,
pode nos procurar que você vai ter todas as orientações para montar o seu pequeno negócio. Gente, muito obrigada, Obrigado, viu? gente. Prazer ter Obrigado. vocês Foi um aqui. prazer nosso. Até quentinho. Obrigado pelo convite. Imagina. Tchau, gente. Tchau, Até a tchau, próxima. gente.